Filipenses, capítulo 3, do versículo 8 em diante, por favor. Iremos ler até o versículo 15. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Porque todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Pai amado, Pai santo, eis aí essa palavra que foi lida neste momento. Abra para nós o rolo do livro e traga para nós a tua instrução, ó Pai. Manifesta as tuas verdades em nosso coração, ó Pai. Visita a tua igreja, ó Pai. Fala, ó Deus, aquilo que lhe apraz. Ó Deus, contempla cada coração e cada necessidade, o anseio da nossa alma. Alimenta o nosso espírito, eu te peço, em nome de Jesus, e que seja levado cativo todo o entendimento ao conhecimento da tua verdade e caia por terra toda distração, toda oposição do inimigo, todo levante do maligno, e que a tua glória seja real, em nome de Jesus. Amém. Peço, irmãos, que se assentem. O tema dessa mensagem, que também faz parte dessa série, que tem por título Prisões, é Meu Passado, Minha Prisão. O título dessa mensagem é Meu Passado, Minha Prisão. Nós começamos a observar aqui que Paulo, ele vem falando do 8, que colocou por perda todas as coisas para que possa ganhar a Cristo. Já começa a ser um pouco assim desafiador, que olhamos para Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem com um nível espiritual de ter sido arrebatado ao terceiro céu. Ele humildemente fala: considero esterco todas as coisas para que possa ganhar a Cristo. Então, a primeira coisa que nos salta aos olhos e que já vem nos trazendo alguma clareza nessa manhã é ganhar a Cristo. Se Paulo, que estava no nível que estava, ele buscava ganhar a Cristo, nós então, quanto temos que buscar ganhar a Cristo? A outra coisa interessante que ele faz é que eu seja achado nele. Eu seja achado nele. O que é ser achado nele? Está lá quando Jesus dá as instruções do discípulo, a comunhão íntima entre ele e nós. Ele diz dessa maneira: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, estar em Cristo. E o que é estar em Cristo em linhas gerais? É estar em comunhão com Ele. É estar em sintonia com Ele. Não da forma que às vezes se apresenta. Observamos, por exemplo, muitas pessoas que estão em uma igreja,
tenho até uma credencial, mas às vezes não estou em Cristo. E uma maneira muito fácil de observar pessoas que estão em Cristo e não, é como as pessoas buscam a Deus. Por exemplo, se você for em uma consagração, um culto de libertação, que é muito comum hoje em dia, os cultos temáticos, os profetas encomendados já sabem até o que profetizar. Porque quem é que vai em consagração de jejum e oração pela manhã? Ou está desempregado, ou o filho está nas drogas, ou a mulher largou, o marido largou, ou está com enfermidade. Ou seja, Jesus na vida de algumas pessoas é só um remédio. É um remédio, não é a base dele. Se tudo está bem, ninguém ora. Ou então, quando vai acontecer uma festividade na igreja, aí é uma semana de oração para a festividade. Então estar em Cristo é olhar para Jesus da melhor forma que podemos olhar. Mas infelizmente algumas pessoas olham para Jesus como um supermercado. Então é fácil profetizar para as pessoas que são percevejo de cultos de libertação, de consagração, porque quem procura esse tipo de coisa, geralmente é esse tipo de gente. Até às vezes acontece quando Deus nos chama, de virmos numa situação dessa, no início. Alguém vem para Jesus às vezes por causa de uma cura, não há problema que você procure a Deus. Só que, na verdade, isso é realidade na vida de muitos crentes, um Jesus que não é o da Bíblia, é uma caricatura da Bíblia. Só se jejua para conquistar algo, só se oferta para querer algo, e só se busca em oração quando tem um objetivo de ganhar algo. Então isto é o que isso é o que não é estar em Cristo. Estar em Cristo é se aproximar dele, não por aquilo que ele vai fazer, mas por aquilo que ele já fez. Hoje é o dia da ceia, e nós estamos aqui celebrando algo que ele já fez. Ele nos amou primeiro. E ele disse bem claro: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então por que iremos colocar, venha receber a sua bênção, se as demais coisas sempre nos serão acrescentadas? Ser achado nele, em linhas gerais, é buscá-lo porque amamos, é buscá-lo porque ele nos amou primeiro, é buscá-lo não como uma moeda de troca, não como um Jesus que iremos fazer uma barganha com ele. Prosseguindo, ele vem dizendo a justiça que não vem pela lei, que muitos naquela época se sentiam justificados porque guardava sábado, guardava isso, guardava aquilo. Mas hoje existem pessoas que estão sendo justificadas não pela lei de Moisés. Tem pessoas que se sentem justificadas, por quê? Eu sou justificado porque eu sou pastor. Então, se eu sou um pastor é porque eu sou homem de Deus. O cargo não justifica a gente. Eu sou justificado porque eu canto aqui na frente. Eu sou justificado porque eu uso uma roupa tal. Eu sou justificado porque eu ajudo aos pobres. Não. A nossa justiça que vem de Deus, ela vem de outras formas. Eu sou justificado porque eu sinto a sua justificação dentro de mim, pela graça e pelo sangue e pela fé. Essa justificação se percebe quando nós vemos pessoas indo em direção àquilo que nós iremos falar daqui para frente. E agora no 12, ele diz: não que tenha alcançado ou que seja perfeito, do 12 em diante, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo. Existe um motivo que ele foi preso por Cristo. E ele vai dizer aqui, irmãos, no 13, quanto a mim não julgo que haja alcançado. Olha, ele está dizendo que nós, tem muita gente que acha que já alcançou. Não, eu já fiz um seminário, eu já tenho dons espirituais, eu já tenho um cargo eclesiástico, muita gente fala que eu sou homem de Deus, então eu já alcancei. Paulo fala que eu não tenho alcançado. Mas que pode, irmãos? Parece que Paulo está debochando, não parece? Como que um homem com o nível espiritual dele fala que não tem alcançado? Aí ele vai dar uma das maiores receitas do que é ser perfeito.
Irmãos, quanto a mim não haja que algo, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O passado ficar para trás. Uma das maiores prisões dos seres humanos é o passado. Aí, olha o que ele vai dizer agora: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, estar em Cristo, ir caminhar em direção a Cristo, é ser perfeito. Agora, olha que interessante que você vai observar aqui. No 13, quando ele fala de perfeição, ele fala de maneira individual, que ele não alcançou a perfeição. Depois que ele dá essas informações para nós, olha o que ele fala para o coletivo. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. Por que quando ele fala no individual, ele fala que ele não é perfeito? Por que agora quando ele fala no coletivo, ele fala que todos que somos perfeitos? O que é ser perfeito diante de Deus? É estar em Cristo. É ir em direção a Cristo. É estar nele. Isso é ser perfeito. Mas eu só cometo algum erro. Uma coisa é quando você erra porque você não está em Cristo, que você negligencia. Outra coisa, você erra porque você é ser humano. Acertar para Deus não é estar isento de erro, é fazer o melhor para acertar. E fazer o melhor para acertar é estar em Cristo, é caminhar em direção a Cristo e nunca deixar que algum elogio, a palavra fala que o homem é provado pelos louvores, te dê a você o entendimento que você já é top. É isso que é ser perfeito para Deus. E Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então, ser perfeito, para que você tenha uma projeção maior ainda de que ser perfeito para Deus não é estar livre de pecar, que lá em João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai. Então, a receita de ser perfeito é essa. Mas vamos observar um pouco, amados, como o passado destrói a vida de pessoas. Não daria tempo para falar em todas as direções, mas escolhemos algumas. Há casos de mulheres que nunca querem se casar, jovens, porque no passado ela teve uma decepção com o namorado, com o noivo, e a pessoa nunca mais. Ainda usa aquele jargão: todo homem é igual. Irmãos, todo homem é igual? Toda mulher é igual? Obviamente que não. E a pessoa se aprisiona naquele passado e vive uma vida amargurada, com sonhos destruídos, porque não consegue se libertar do trauma que teve no namoro, no noivado. Algumas mulheres nunca querem se casar, algumas se tornam até homossexuais, porque vê o exemplo de um pai que maltrata a mãe, e na mente dela, todo homem é igual. De um pai que abandonou a mãe e não criou a filha. Percebe como o passado? Só que a palavra fala no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. 1 Coríntios 5, 17. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15, diz que para Deus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Está percebendo como se alinha o que Paulo está dizendo? Há homens que nunca querem se casar, jovens que nunca querem se casar, porque teve um trauma com a namorada. Já conheci jovens que nunca mais quiseram namorar e morrem solteiros por um trauma do passado, e às vezes até no evangelho, irmãos. Por quê? Por falta de estudar a palavra, buscar na palavra aquilo que mais ela quer fazer conosco: deixar o passado, esquecer o passado. Paulo fala bem claramente: eu reportei por perda tudo
Tem pessoa que vem para Jesus, irmãos, que lá no mundo ele tem um nível, ele é um desembargador, ele é um médico, ele é um advogado, e ele não consegue entender que aqui todos somos iguais, todos somos ovelhas, até eu. Somos ovelhas, que o pastor mesmo é Jesus. Irmãos, não existe pastor, existe dom de pastorear. Enquanto Jesus estiver em mim, eu sou pastor. Se ele sair de mim, eu sou nada. É só um dom, irmãos. Você pensa que pastor, você pode fazer o curso que você tiver de pastor. Se Jesus não for pastor em você, você pode ter o diploma, mas pastor nunca será. Há pessoas que não conseguem mais acreditar no Evangelho. São os desigrejados que falam, né? Os que não acreditam mais em viver em comunhão. Mas por quê? Uns tomam raiva de pastor, porque a igreja onde ele passou, o pastor era um ditador, o pastor era uma pessoa altamente despreparada, e ele tem uma decepção tão grande que ele não acredita mais em pastor. Ele não consegue se libertar desse passado. Ele acha que todo lugar vai ser a mesma coisa. Tem gente que tem uma decepção com pessoas na igreja, porque não tenha dúvida, irmão. Tem gente que pensa, irmãos, não tenha dúvida, a maior luta que o diabo vai ter contra você é dentro da igreja. Porque a Bíblia fala bem claro. Desde o início. Irmão, no primeiro culto houve um homicídio. Costumo dizer que na igreja tem dois tipos de crente. E basicamente o que está em Cristo, o que não está. O que dá fruto, o que joga pedra. O que está por Jesus e o que está por causa do que ele dava. Tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Está na igreja igual aquela multidão que estava lá por causa do pão, por causa do peixe, por causa do vinho, por causa de uma cura. Prova essa que no dia do Pentecostes, se todo mundo que Jesus curou tivesse grudado no platinado de Jesus, o Pentecostes ia ter o quê? Meu Deus, pelo menos 5.000 pessoas. E tem pessoas que acham que porque ele sofreu uma decepção com o irmão na igreja, que ter comunhão, viver em comunhão, não é mais possível. E esse passado corrói. E quando a pessoa não se desconecta do passado, a primeira coisa que acontece é que ele tem temor. A Bíblia fala que o temor traz consigo a pena, ou seja, traz que penalidade é essa? O que é fé, irmãos? Fé, no resumo de tudo, é quando você come a palavra, entende a palavra, ela gera em você uma visão de mundo diferenciada, principalmente do teu passado. A psicologia mostra que tem gente, a psicologia mostra uma coisa e os místicos mostram outra. Os místicos falam, o meu santo não deu com aquela pessoa. Já ouviu falar isso? E meu santo não é o santo, irmão. A psicologia mostra que às vezes uma pessoa olha para outra e não se dá com a outra. Sabe por quê? Porque aquela outra lembra alguém que maltratou ela no passado. Essa ciência se ajoelha para a Bíblia. Então está em Cristo. Ele fala aqui, olha, a partir de agora, irmãos, a ninguém conheçamos segundo a carne. O que é conhecer segundo a carne? É olhar para um irmão e achar que vai acontecer com ele novamente o que aconteceu no passado. Quando a tua fé não é perfeita em Deus, ao invés de você ter a visão como Deus fala para Abraão, olha para os céus, assim será a tua descendência. Ele, quando olhou as estrelas, ele contemplou, ele trouxe a existência pelos olhos, a visão do que seria, nós somos filhos de Abraão, nós não somos filhos de Moisés, nós somos benditos com o crente de Abraão. Mas, quando nós não conseguimos nos desconectar do passado, a visão é sempre aquela, vai acontecer de novo. Não vou namorar não vou querer casar não, que eu vou ser decepcionado de novo. Não, eu não vou ficar mais na igreja não, que eu sou... E a pessoa fica presa no passado. Não consegue evoluir. A coisa é tão séria que a ciência mostra um estudo que foi feito por pessoas que ganharam na loteria. Você tem uma ideia do que é você estar aprisionado no passado. E nesse estudo se provou que, se eu não me engano,
Eram 10 pessoas, 7 dos que ganharam na loteria se tornaram pobres. Só 3 continuaram. E alguns estavam pior do que antes da loteria. Por quê? O passado dele, aquele passado de pobreza ficou tão entranhado no seu psicológico que ele não conseguiu conviver de uma forma diferente. Esse dia mesmo eu vi uma situação semelhante. Eu vi um irmão, que o irmão estava passando uma tribulação financeira grande e fui acompanhando. Irmão, foi só aquele irmão recebeu dinheiro, que ele recebendo uma grande soma de dinheiro, ele conseguiu ficar endividado de novo, porque ele já comprou um carro acima do que ele tem para pagar. Irmão, o irmão enfermo, diabético, doente, recebe um dinheiro alto e não consegue entender que ele tem que guardar algo. Se ele ganhou uma soma, se não dá para guardar, tu não vai guardar e passar fome, não é verdade? Para que você tenha uma ideia como o passado é perigoso. É aquela história velha do elefante. Está um elefante parado assim, aí alguém olhou, um elefante enorme, e uma cordinha, uma mísera cordinha que talvez eu e você consiga arrebentar. E aquela pessoa ficou, mas como é que pode um elefante ficar preso por uma cordinha daquela? Aí o rapaz explicou. Desde quando ele é bebê, aquele elefante fica acorrentado com uma corrente de verdade. Anos e anos. Depois que ele acostuma, que ele não consegue arrebentar aquela corrente, qualquer corda prende ele. É assim o nosso passado, irmãos. Eu não estou te mostrando aqui o meu pensamento, eu estou te mostrando o que a Bíblia está dizendo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Esquecer as coisas que ficaram atrás. Enquanto você não conseguir se desconectar do teu passado, entender que você tem que viver o novo de Deus, que Deus tem novidade para você. Viver em novidade de vida, irmãos, é entender que em Cristo você foi chamado para dar fruto. E enquanto não nos conectamos do passado, não conseguimos dar fruto. E não tem um treinamento, irmãos. Não adianta eu falar aqui que alguém tem se conectar do passado como se fosse um botão para apertar. Então, a pergunta é, e como eu faço para me desconectar do passado? Já demos algumas direções. Está em Cristo. Buscar Jesus diferente, irmãos. Não da forma, eu só vou para Jesus, eu só vou orar e jejuar para ganhar aquilo. Eu vou fazer uma campanha para aquilo. Buscá-lo porque você ama a comunhão com Ele. Mas eu ajoelho para orar e não sinto nada. Tenha paciência. Quanto tempo você demorou para conquistar a pessoa que você ama? Mesma coisa. Não é que você não sente nada quando você ajoelha para orar. Você sente. É que você ainda está tão selvagem que não percebe que Ele está pertinho de você. Porque nós somos carne. Sensibilidade ao Espírito vem com continuidade. Então, como eu faço para me desconectar do passado? Não de uma forma programada. Vou me esquecer do passado. Você pode até orar. Senhor, eu quero esquecer meu passado. Eu quero viver um novo contigo. Eu quero acreditar. Eu já escutei pastor dizer dessa forma. Que não pastoreia mais. Eu falei, mas por que, pastor? Não, que as pessoas são ingratas. Bom, eu confesso que eu faço a obra de Deus não por aquilo que eu vou receber. Porque Paulo escreveu que a nossa obra não é vã no Senhor. Mas se eu tiver que falar em pensar em que eu ganhei, eu particularmente, irmão, eu faço a obra de Deus pelos amigos que eu já encontrei. Eu nunca encontrei em lugar nenhum, amigos, irmãos, como eu encontrei na igreja. No momento da minha vida que de maior dificuldade, onde eu não encontrei ninguém para me dar a mão, e olha que eu tenho 10 irmãos, 10 não é um. Deus usou um irmão que não era meu parente na igreja para me socorrer. Mas talvez você pense, mas eu não tenho encontrado. Mas por que será?
Será que você já se conectou do passado? Ou será que você vive o tempo todo o passado? Mas pela forma de algumas pessoas lidarem, você vê que o passado vive com ela. E como se percebe que alguém ainda está vivendo o passado? E um jovem que não quer namorar, não, agora eu só vou ficar namorando, mas quero compromisso não, que as meninas são todas iguais. Será que são? Claro que não. Ah, não, eu não quero arrumar um namorado não, eu gosto de mulher porque homem é tudo igual. Não, mas por que acontece isso? Uma das primeiras coisas de quem está agarrado no passado é que ela age de maneira do passado. Ela reproduz o passado. Se alguém foi muito maltratado por alguém, tem pessoas que reproduzem as mesmas coisas que sofreu no passado em terceiros. Como se as outras pessoas tiverem culpa do passado dela. Tinha até uma música do passado, né? Que fala, eu sou rebelde porque a vida quis assim, porque nunca me trataram com amor. É uma música antiga do tempo, você jovem não lembra não. Eu fico lendo a letra dessa música, quem é da tempo da irmã Cássia, lembra, a irmã Angelina também. Se você ler, a gente examina as coisas, irmão, você vê que essa letra é o retrato de alguém que está preso no passado. Eu sou rebelde porque a vida fez assim, porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor, não é isso? E a pessoa vive esse passado. Mas no mundo eu até entendo, porque essa música é mundana. Eu fui obrigado a citar isso, porque isso é realidade, eu não cantei a música. Mas às vezes na igreja pessoas estão assim, e reproduzem o passado em outros. Você quer ver? Dirigindo a igreja, irmãos, a gente descobre facilmente quando alguém ainda está conectado com o passado. Houve de igreja que eu dirigi, irmãos, que tinha crente que era até humilde, até o momento que ela teve um cargozinho assim. Quando ela teve um cargozinho, a primeira coisa que ela fez foi espancar todo mundo. Porque no passado, alguém que tinha uma hierarquia maior que ela, maltratou ela. Percebe? Como o passado, ele sempre... É igual no quartel. Eu sofri pra caramba quando era recruta, agora eu vou maltratar também. E olha que tem... Eu não sei ver o quartel não, mas eu vejo as histórias de pessoas que passaram horrores. Mas eu falei, e ainda não cheguei, e eu sei que você deve estar pensando, e como eu faço para me desconectar do passado? Irmãos, a forma mais concisa é essa. Você entender, você ser sincero, irmão. Por que você está em Cristo? Pergunta para você mesmo e responde para você mesmo. É tipo um namorado e uma namorada. O namorado tem 70 anos, a namorada tem 30, o namorado tem muito dinheiro e a namorada é pobre. Por que será que ela está com aquele homem de 70 anos? A resposta é fácil, né, irmãos? Sempre quando se vê um homem velho com a mulher nova, geralmente ele está endinheirado. Por que eu estou falando disso? Porque a união entre Cristo e a igreja é tipificado pelo relacionamento entre o homem e a mulher. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Por que estamos em Cristo, irmãos? Se alguém aqui ainda não, ou que está me assistindo, os internautas, se você ainda não sentiu o gozo do céu aqui na terra, se você acha que Jesus, o máximo que Jesus tem para te dar é uma casa, um carro, um canudo de faculdade, eu digo para você que você está perdendo o melhor da festa. Porque o melhor da festa, que em Jesus, aqui na terra, é o gozo da salvação. É a alegria do Espírito Santo. É a paz que só Ele pode dar. Só que tem pessoas que estão em Cristo, irmãos, por coisas que perecem. Está em Cristo porque quer se tornar um advogado, está em Cristo porque quer comprar a casa própria, está em Cristo porque quer uma cura, está em Cristo porque quer um cargo, está em Cristo porque quer a fama.
Isso tudo passa. Agora a segunda coisa, está lá em Romanos capítulo 2, versículos 1 e 2. A receita de você desconectar do passado. Vamos ler? Vale a pena você abrir, para que você medite, e você se lembre que nesse Dia dos Pais, Deus te trouxe a um relacionamento mais profundo com Ele. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso aqui é uma sucessão de receitas de quem quer vitória, de quem quer triunfar. Não a vitória que se conta, que a maior vitória não é aquilo que você consegue de físico, é aquilo que você consegue no teu coração, que ninguém pode tirar. E ele falou, eu vou embora, vocês estão tristes, mas eu vou mandar o Espírito Santo, e aí a tristeza vai se tornar alegria, e essa alegria ninguém vai tirar. É o Espírito Santo que viria depois que Jesus subiu o assunto aos céus. Vamos nessa receita. Observe, rogo, pois, irmãos, que aprendeis os vossos corpos em sacrifício vivo santo, que é o nosso sacrifício vivo santo agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É o tripé: oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Três coisas que não consegue. Se você tentar desconectar jejum, oração e leitura da palavra de Deus, é você ter um carro maravilhoso sem volante. Ter um carro maravilhoso com volante sem motor. Os três trafegam juntos. É como você pode observar. Se tirar um desses aqui, não cai? Se tirar esse, cai. Se tirar o de cá, cai. Esse tripé aqui. Agora, olha o que vai acontecer depois. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Percebe? O que é renovação do nosso entendimento? Aquela mente velha de derrota, que todo mundo é nosso inimigo, que alguém está querendo me matar, que alguém está querendo... É a síndrome do pânico psicológica. É o passado que não consegue sair de você. Só que não tem mágica. À medida que você busca Jesus, busca a Deus em oração, em jejum, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, dando tempo para a Bíblia, à medida que a palavra vai sendo engendrada no seu coração, vai se implementando o que a Bíblia chama de santificação no Espírito. Santidade da carne é tranquilidade, né? Tô aqui de paletózão, rapaz, esse pastor deve ser bem igual o paletó dele. Mas e que? Tem mágoa? Tem inveja? Aqui, o negócio acontece aqui e aqui. Não adianta. Então, à medida que você vai buscando a Deus, e a sua palavra, quando você lê a Bíblia sem jejum, você consegue 50% dela. Agora, quando você lê a Bíblia em jejum, você consegue 100%, no mínimo 80%, porque o jejum te coloca na dimensão do Espírito. O homem carnal não entende as coisas espirituais porque lhe parecem loucura. Nesse texto mesmo aqui que nós lemos, se você ler só uma parte, se você estiver lendo aqui sem o Espírito Santo, aí você lê até essa parte que falou, e todos que somos perfeitos. Aí você, em cima ele fala que ele não é perfeito, embaixo fala que é perfeito. Esse cara está doido. Mas quando o Espírito Santo começa a te mostrar o que ele está querendo dizer com aquilo, percebe a diferença do Espírito Santo agindo em você quando você lê a Bíblia em oração e em jejum? E à medida que ele vai colocando a palavra, ela vai colando no seu coração. Você não está mais naquela dimensão de dizer, de todo culto tem que vir para a igreja para ouvir alguém dizer para você, que agora tem os coaches evangélicos, né? Os coaches gospel, né? Então, um número de pessoas que seguem nas redes sociais pastores, para todo dia dizer para ele, você é amado de Deus, você é cidadão do céu, você é isso, você é aquilo. O evangelho, que eu costumo chamar, novalgina.
de pirona, né? Que você toma para dor de cabeça, para dor de dente, mas que não cura. Quando você realmente nutre uma comunhão com Deus, em oração, em jejum e leitura da palavra, você não está mais naquela de ter que ouvir alguém dizer para você: olha, você vai ter vitória. Aí você sai de lá com o teu psicológico lá em cima. Quando chega em casa, quando vê o problema, a fé bate asas e vai embora. Não é assim? Eu sei, já ouvi gente falar que se pudesse morava na igreja. Enquanto na igreja, ouvindo aqueles jargões que usam para inflar o teu ego, ele está bem. Quando chega em casa, sabe por quê? Porque a receita não é essa. Quando a palavra é engendrada em você, você não precisa mais de ouvir que Jesus te ama. Você sente no coração o amor de Deus. Isso é diferente, irmãos. Quando você sente que você é realmente amado por Deus, nada mais importa. A calúnia não mexe mais com você, a cara feia não mexe mais com você, e você fica igual João Batista, que dizia: importa que eu diminua e ele cresça. Você não se preocupa em ser reconhecido por ninguém, porque você sabe o quanto você é reconhecido por Deus nos céus. É simples assim. Você fica nessa situação que Jó falou antes: eu te conhecia de ouvir falar. Depois de tudo que aconteceu, os meus olhos te veem. A escola dominical falou muito disso. E existem umas coincidências aqui que só Jesus, né? Se você observar, a escola dominical falou desse tema. Observe Jacó, irmãos. Enquanto Jacó, ele era agarrado ao passado, ele trapaceava para conseguir o que ele queria. E tem crente assim, irmãos. Senhor, se tu me abençoar, eu vou te dar o dízimo. Se o Senhor me abençoar, eu vou te dar isso. Então ainda nesse tempo. E brigando, porque ele queria ser o primogênito. Depois que Jacó passou pelo trabalho do Senhor, quando ele vai encontrar com o irmão, ele fala para o irmão dele: eu sou teu servo. Nem pensar em Jacó falar isso no passado, irmãos. Pelo contrário, ele queria ser o cara. Ele fala para Jacó: Jacó, não foi isso que nós lemos na escola dominical? Foi isso. Isso é... E outra coisa, agora ele não queria tomar do irmão. Ele mandou foi um monte de presente para o irmão. Percebe, irmão? Quando realmente você se desconecta do passado, você tem muito mais para dar. Você é mais preocupado em dar, porque está sobrando. Está sobrando amor, está sobrando perdão, está sobrando visão de vitória. Primeira forma de você reconhecer alguém que está preparado para a vitória é como está lá no livro de Hebreus 11. Eles olhavam o invisível e contemplavam aquilo que não existia e via pela fé. Então, é semelhante à mulher quando o marido vai lá e compra uma máquina de lavar. Daquelas boa, e dá nota fiscal na mão da esposa. Ela está lá lavando no tanquinho ainda, aquele tanquinho mais michuruca, mas está dando glória. Ai, meu Deus, uma hora vai bater aqui na porta, o caminhão da casa vai entregar e eu não vou lavar mais roupa nesse tanque. Ela dá glória lavando a roupa, ela dá aleluia, ela fala no mistério. Por quê? Ela já convive com a bênção. Quando você se desconecta do passado, você age como se já tivesse aquilo que você ainda não tem. Você age como um nobre, você age como uma nobre. Amados, não tem outra forma de vivermos uma vida plena com Deus enquanto vivemos o passado. Não tem. Ah, não, meu pai me batia muito, vou maltratar meu filho também. Tem pai, irmão, tem pai que transfere para os filhos o mal que ele sofreu no passado. Tem. Por quê? Porque o mundo vive de aparências o tempo todo. Pessoas que acham que estão bem, porque olham para ela ou para ele e dizem que estão bem. Mas olha o que a Bíblia diz: bem-aventurado
o que de Deus é louvado. Deus louvar a gente é uma coisa, pessoas não. E não entendem que o trabalho sempre começa no interior. Olha o que Jesus falou. Ai de vós, escribas e fariseus, que dizem mais o êngdo, o cominho e a hortelã. Mais um pouquinho atrás, nesse mesmo capítulo, ele fala, e usa vestidos compridos, filactérios, mas desprezais o mais importante da lei, que é misericórdia. Irmão, não tem como exercer misericórdia enquanto não desconectarmos do passado. Iremos sempre reproduzir o mal que alguém fez no passado em outros. E depois ele fala, limpa primeiro o interior do copo e do prato. Ou seja, santifica o teu interior. A palavra fala assim, temos que ser santo no espírito, na alma e no corpo. É que nem, tinha duas irmãs no ponto esperando o ônibus, isso há muitos anos atrás. Aí uma era de uma igreja pentecostal, eu não posso falar o nome, daquela do reteté, daquela do vestidão, daquela do coque, daquela da santidade, e olhando assim, esse ônibus, e o ônibus nada de vir, naquela época não tinha nem van, né? O ônibus aqui demorava 400 anos para passar. E a outra era de uma tradicional, toda arrumadinha também, cabelo com batom, com brinquinho. Aí ela, ai Senhor, tu quer ir para a igreja? Tô atrasado. Aí aqui tinha batom e brinco, que era de uma igreja tradicional, fala também, ai, eu também tô querendo ir para a igreja, tô atrasado. Aí essa do reteté, essa cheia do poder, fala, você é crente? Ó, com esse brinco? Com esse batom? Calça comprida? A minha igreja não proíbe, não. Está toda envergonhadinha, tadinha. Aí, passou um tempo. E o ônibus não vinha. O ônibus estava esperando o final da história, talvez. Aí, a do batom e do brinco, da tradicional, vira e fala para do vestidão, cheia de poder. Você também é crente, né? Da igreja fulano de tal, né? Aí a que estava com o vestidão falou assim, sou? Como é que você descobriu? Pela tua língua. Irmãos. É isso. O trabalho começa dentro. E nós estamos nos últimos tempos da igreja, da face da terra. Nunca se tornou tão necessário, irmãos, ler a palavra, estudar a palavra, gastar tempo com a palavra. E acima de tudo, hoje é o dia de tomarmos a ceia. E a palavra fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque quem come dignamente, come e bebe para a sua própria perdição. Ceia dignamente é remédio. O único dia que eu não oro por ninguém enfermo na igreja é no dia da ceia. Costume de antigamente. Mas ceia é quando não estamos bem. Infelizmente, é veneno. É que pode, né? Que nesse dia, amados, nesse dia dos pais, que o Espírito Santo possa trazer em nosso coração o entendimento da importância de entender o quanto o passado é letal para a nossa vida espiritual. O quanto o passado irá nos corroer se não vivermos o Evangelho da Palavra. E acima de tudo, irmãos, ter o cuidado do maior veneno que existe hoje em dia, que é o Evangelho paralelo. Eu confesso que teria a maior facilidade de pregar o Evangelho em países onde ninguém conhece o Evangelho. Porque hoje a gente prega o Evangelho da Bíblia, mas a internet prega um Evangelho mais bonitinho, mais engraçadinho. Aí é igual comida, essas comidas de fast food, né? Hambúrguer, não é verdade? Tudo bonitinho para comer, só que
não tem nutriente como uma comida feita em casa. E Deus está levando a igreja realmente para um avivamento, para um novo tempo. E numa hora como essa, se a gente não entender o que fazer, nós corremos o risco, irmãos. Enquanto todos estão indo lá na frente, a gente fica para trás. Isso não é legal. É necessário, irmãos, que nós sejamos preparados. Porque nunca houve tanta gente depressiva como depois dessa pandemia. E se nós estivermos aprisionados no passado, nós não seremos bênção para as pessoas. Estaremos o tempo todo vivendo o nosso eu, aprisionado nos nossos problemas. Porque, como uma corrente, o passado nos prende. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Eu convido os irmãos para orarem. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai amado, Pai santo, Pai querido, eu ouvi a Tua palavra, Senhor. Dá-nos graça, ó Deus, para que possamos realmente, ó Deus, ser achado em Cristo. Prosseguir para o alvo, que é Cristo. Viver em comunhão e em intimidade com Cristo. Ó Deus, para que sejamos bênção para essa geração, para que sejamos bênção para nossos filhos, ó Pai, para que sejamos, ó Deus, um oásis no deserto para as pessoas que estão precisando, ó Deus, ó Pai, para que também não corramos o risco de termos corrida em vão, porque eu sei, ó Pai, que a vitória de um atleta só se consegue no final. Ó Pai, quantos têm naufragado na fé? Ó Deus, quantos, ó Pai, têm deixado o primeiro amor? Senhor, dá-nos graça para que possamos prosseguir em Cristo. Dá-nos graça, meu Senhor da glória, para que possamos estar em Ti e viver um novo, como nova criatura, com a mente renovada, com a mente de Cristo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.